Você sabe o que as palavras hebraico, hebreu e Abraão têm em comum? Em português, nós não conseguimos entender o poder por trás dos nomes e palavras em hebraico. Por isso, o vídeo de hoje vai te surpreender. Shalom, shalom, eu sou a professora Carla Damasceno e esse canal ele é feito exclusivamente para você que é apaixonado por Deus, apaixonado por Bíblia, e eu convido você a vir fazer parte dessa família, exatamente porque os inscritos desse canal se tornam uma família. Esse aqui é o seu lugar. Você não saiu nesse vídeo de forma aleatória e nem por acaso. Você veio para cá porque algo, superior a todos nós trouxe você para cá, para você crescer, para você aprender, para você se conectar com Deus. Então, já aproveita que você está aqui, curte esse vídeo, porque vai ter muita coisa boa para você nele. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com todas as pessoas que você acredita que vão se beneficiar do nosso conteúdo. E também, na hora que você se inscrever, vai lá, clica no sininho. Por que é importante? Porque todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você vai ser notificado na hora. Dessa forma, você não perde nada dos nossos conteúdos aqui no nosso canal do YouTube. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, antes da gente falar sobre o que essas três palavras têm em comum na língua hebraica. Você deseja conhecer Israel? Eu tenho certeza que você deseja sim. Porque se você está aqui, é porque você ama também o país Israel. Então eu tenho um convite muito legal para você. Vamos embora para Israel comigo? Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. As palavras em hebraico, elas na verdade indicam muitas coisas. Elas não são apenas palavras como no português. Como, por exemplo, quando a gente fala a palavra mesa em português, já vai trazer na sua mente a ideia do que é aquele objeto, por exemplo. Ou quando a gente fala saudade, que está relacionado a um sentimento e assim por diante. O hebraico ele é um pouquinho diferente. O hebraico ele é mais profundo, ele trabalha na linha vertical, levando você para o profundo de muitas coisas. Por exemplo, o profundo relacionado ao conceito, porque cada palavra ela traz um conceito, ela traz também princípios, elas estão referentes e relacionadas a chamado, também identidade e muito mais. Porque até mesmo cada letra que contém uma palavra hebraica, ela nos conduz até mesmo para pensamentos de Deus em relação a nós. Então, o hebraico é uma língua que não é apenas uma língua, Ela é poder puro de Deus e ela traz para nós muitos conceitos através das suas letras e através das suas palavras. Pois bem, qual é a conexão dessas três palavras em hebraico? Hebraico, Abraão e hebreu. Na língua hebraica, Abraão é Avram, hebreu é Ivri e hebraico é Ivrit. Pois muito bem, qual a conexão dessas palavras? Vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender um pouco sobre o nome de Abraão. Se você for lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5, você vai perceber uma coisa muito interessante, que o próprio Deus, ele acrescenta algo no nome de Abraão. Ele não muda exatamente o nome de Abraão, ele acrescenta algo dentro desse nome que transforma esse nome. E o que acontece? Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus fala que o nome dele não seria mais Abrão, mas Abraão. Pois muito bem. No português, não muda nada, Só muda um pouco o som. Abrão, Abraão. Muda um pouquinho o som. O que aconteceu?
entrou uma letra A dentro desse nome e não trouxe muita diferença para nós. Mas em hebraico, essa mudança de nome, né, essa transformação, o que foi acrescentado a esse nome, que gerou a transformação dele, é uma letra hebraica que representa muito poder. Porque o que entra aí dentro desse nome é a letra hebraica chamada letra Rei. Ela é uma letra que não tem som. Ela representa um sopro, essa sensação de um sopro que sai de dentro para fora. Por isso o nome em hebraico era Avram e depois ele se torna Avraham, com um sopro nesse final. O que aconteceu foi que Deus pegou uma das letras do nome dele, essa letra Rei, que é uma letra poderosa, que é a letra que simboliza vento, simboliza sopro, simboliza poder, simboliza o doar de Deus. Então Deus pega essa letra que estava no nome dele e entrega para Abraão. Isso significa que Deus concede a Abraão uma porção a mais que vem dele próprio para o próprio Abraão, com uma finalidade muito interessante. Porque tudo que Deus faz na nossa vida tem uma finalidade. Tudo que acontece na nossa história, né, de intervenção de Deus na nossa história, é porque tem uma finalidade. E qual foi a finalidade de Abraão? Primeiro, se tornar o pai da fé. Segundo, se tornar o pai da nação de Israel. Né? Então existia uma finalidade em Abraão pela qual Deus estava entregando a ele uma letra tão poderosa que, né, agregou, acrescentou ao nome dele. Mas esse Abraão, ele foi considerado o primeiro hebreu. O que ninguém se pergunta, né? Por que ele foi considerado o primeiro hebreu? Poucas pessoas se perguntam isso. Você mesmo já se perguntou? Comenta aí nos comentários, digita para mim que eu quero saber se você já se perguntou o motivo dele ser o primeiro hebreu. Se você for olhar lá em Gênesis 11, capítulo 16, você vai ver que antecessores, né, antecedentes de Abraão, que vem lá, né, da geração de Noé, um deles se chamava Éber. De Éber, gerou-se alguns outros homens importantes na Bíblia, até que me parece que a quinta geração dele foi Tera, e Tera foi pai de Abraão. E Éber foi quem iniciou essa linhagem de Abraão. Pois muito bem, Éber vem da raiz hebraica Avar, letra Ain, Vet e Resh. Essa palavra avar significa atravessar. Mas interessante, não é um atravessar de qualquer forma. Sai de uma posição para ir para outra, sai de um lugar para ir para outro. Não é um atravessar assim, tá? Se você for observar na história de Abraão, ele atravessou de Ur dos Caldeus até Betel, que foi o ponto onde ele chega, lá na terra de Canaã. Ele atravessou mais ou menos, aproximadamente, 2.000 quilômetros. Gente, isso é muita coisa. Quando ele sai para atravessar, para ir para o lugar que Deus estava mostrando a ele sai, não é só ele e a esposa dele, Sara, não. Sai ele, a esposa Sara, mais o pai, com certeza irmãos, com certeza sobrinho, que nós sabemos que Ló vai junto com toda a família de Ló, mas eles todos também tinham gados, eles também tinham servos. É uma família gigante, enorme, com seus servos e com seus rebanhos, vários tipos de rebanhos, que sai de Ur dos Caldeus e vai atravessando esse caminho que Deus vai mostrando e direcionando para Abraão até chegar lá. Lembrando, gente, que quando a gente fala de rebanho, por exemplo, aqui no Brasil, a gente lembra alguma coisa sobre gado, né? Mas o nosso país é muito diferente, né? Do país de Israel, tanto da atualidade, quanto dessa área toda naquela época. Nós estamos falando de uma área muito desértica, né? De muita pedra, de muito deserto. Então, os rebanhos, naquela época,
eram relacionados a cabras e a ovelhas, tá? Só para agregar aí para o seu conhecimento. Então vem Abraão atravessando esses, quase 2.000 quilômetros até chegar na terra onde Deus ia mostrar para ele, e ele vem com toda essa comitiva. E isso demora algum tempo, isso não é da noite para o dia, isso não demora só 1 mês, nem 2 meses, nem 1 ano. Isso demora um tempo, mas ele persiste, ele não para e ele vai. Isso significa Eber, isso significa avar, que é atravessar de uma forma consistente, de uma forma persistente, mas com um propósito. Então, todo o hebreu carrega essa característica consigo, atravessar de um ponto ao outro, aceitando todo o processo que vai existir durante essa travessia, aceitando esse processo, crescendo com esse processo e atravessando com um propósito muito bem definido. Qual era o propósito de Abraão? Se encontrar com Deus, e foi isso que acontece lá em Betel. Daí, então, também se origina o nome da língua hebraica, Ivrit. Também vem dessa mesma raiz etimológica hebraica, né? Por quê? Porque a língua hebraica, ela também nos ajuda a atravessar um período de processos com um propósito muito bem definido. Qual é? Nos aproximarmos, nos encontrarmos com o próprio Deus que criou essa língua e que nos entregou ela para a nossa vida. Atravessar com um propósito. Isso é a língua hebraica. Essa língua nos conduz para essa direção. Um encontro incrível, sensacional e maravilhoso com o Criador dessa língua, o próprio Deus. E é por isso, gente, que dentro do nosso curso A Quarta Dimensão da Bíblia, eu faço questão absoluta de entregar o curso de alfabetização em hebraico gratuito para todos os nossos alunos. Eu faço questão disso, porque essa língua, ela é extraordinária, ela é sensacional, ela nos apresenta muito mais do que os nossos olhos podem ver. E todos os meus alunos da Quarta Dimensão da Bíblia, eles passam por esse processo de alfabetização, que propõe a eles, que entrega para eles a ferramenta ou uma das ferramentas mais poderosas para o entendimento das Escrituras. Vem fazer parte um dia, vem ser meu aluno da Quarta Dimensão da Bíblia e você vai ficar muito impactado e maravilhado com tudo o que tem lá para você, tá bom? Gente, portanto, essa é a conexão entre a palavra hebraico, Abraão e hebreu, a palavra ever, que vem da raiz avar, atravessar com um propósito. Que Deus te abençoe, vejo você no próximo vídeo, coloque aí nos comentários o que você gostaria de saber, suas dúvidas, curiosidades que você tenha sobre Israel, ou sobre Bíblia, ou sobre hebraico. Digita aí nos comentários que de repente eu trago essa resposta para você em um vídeo sensacional. Beijo no seu coração, shalom, shalom.